Olá, você amigo aqui do canal, seja bem-vindo. Meu nome é Francisco Costa. Eu quero falar hoje, sexta-feira, casos reais. É o dia da semana que no grupo de WhatsApp eu coloco esses casos reais, assuntos, experiências que eu tive no meu dia a dia ou clientes que me relataram situações, enfim, não é baseado em teoria, não faz parte de estudo da minha pós-graduação em saúde e longevidade, não, são casos do dia a dia, casos verídicos, casos reais. Hoje eu vou trazer dois casos para você. A cliente chegou para um profissional de saúde dizendo: tenho muito problema de infecção urinária por repetição. O profissional poderia avaliar a imunidade, porque é muito frequente cair a imunidade e essas bactérias, vírus, enfim, oportunistas se aproveitam desse momento, enfim. Podia ter visto vitamina D, baixa, o estresse que baixa a imunidade, uma disbiose. Você que me acompanha no canal sabe o que é disbiose, pode ser também um motivo para baixar a imunidade, enfim. Mas o profissional teve esse insight, perguntou para a cliente: como está a sua relação com o seu marido? E a cliente respondeu: tá um horror. Me explica isso. Ah, de uns tempos para cá ele tem tido umas ideias que eu não tenho curtido muito, tem me gerado um estresse. E, enfim, é umas práticas sexuais, mas ele é um cara bacana, eu gosto muito dele, é um bom pai, bom marido, provedor. Eu acabo fazendo porque eu gosto dele, eu sei que ele gosta, eu acabo fazendo isso, mas isso não tem me agradado. Então, ultimamente eu estou tendo esses problemas aí nesse relacionamento, tal. O profissional sugeriu para ela: converse com seu marido, diga que você não está curtindo isso. Explique para ele, falou o profissional. E a pessoa, mesmo sem entender o que estava acontecendo, seguiu essa orientação, conversou com o marido e o marido ficou surpreso. Achei que você gostasse disso, você nunca me falou nada. E ela falou: não, eu não gosto, tal. Ah, por que você fazia? Ah, eu fazia porque eu gosto de você, tal. Ai, meu amor, aquela história toda. Tudo se resolveu, ficou tudo certo, não tiveram mais aquele tipo de relacionamento sexual característico dali que ele curtia. Não sei se ele continua curtindo, mas se resolveram, enfim. Não importa que situação é essa. Cadê o problema de infecção urinária? Sumiu como mágica. Vamos entender esse processo, pessoal? A gente sabe que o nosso inconsciente, ele não é palpável, né? Ele não ocupa um espaço, ele não enfim, não dá para pegar, não dá para sentir, mas ele faz parte, dá para sentir, mas ele não faz parte, ele não está num determinado local do corpo. Mas ele existe, o medo, fobias, é, sentimentos, tudo isso existe, lógico, como é que a gente pode negar isso, porém ele não ocupa um espaço, não é palpável, o inconsciente. O consciente não é palpável, mas ele atuando no corpo, sim, ele produz efeitos. Então, o inconsciente, ou seja, um estresse, um desconforto que essa pessoa estava passando, eu até posso dizer, esse sofrimento que essa mulher estava passando toda vez que tinha que fazer coisas que ela não queria, provocava esse desconforto e esse inconsciente chega para o cérebro instintivo, também chamado de cérebro reptiliano. Você que me acompanha já ouviu falar nesse assunto, é uma camada do nosso cérebro que fica aqui atrás. Nosso cérebro reptiliano recebeu esse comando do inconsciente. Dá um jeito aí, resolve aí. Estamos em sofrimento, preciso resolver essa situação. O inconsciente falou para o cérebro reptiliano. Podemos até dizer que o cérebro reptiliano é a sede física do inconsciente. Muito bem, o cérebro reptiliano resolveu o problema. Amor,
estou com uma infecção urinária. Não precisa falar mais nada. Para um homem que gosta da sua esposa, estou com uma infecção urinária, pronto. Isso já era o suficiente para momentaneamente afastá-lo, porque existe desconforto na relação, está em tratamento, está usando remédio. Enfim, o cérebro reptiliano cumpriu com a função dele, que é cuidar da vida, cuidar do estresse, cuidar do corpo, da musculatura, do batimento cardíaco. É essa a função do cérebro reptiliano, manter a vida funcionando em homeostasia, que é o nome técnico, funcionando tudo de acordo segundo o que ele entende disso. Que ele é o especialista, essa parte do nosso cérebro, especialista em manter o corpo em homeostase. Muito bem, você percebe então que é uma doença útil, ou um desconforto, ou um problema útil. Num determinado momento, você tem um problema. É claro que essa senhora em nenhum momento disse: quero ter uma infecção urinária. Não é o racional, não é essa parte do nosso cérebro que pensa, que tem ideias, que tem lembranças, que raciocina, o raciocínio, que é o da vontade de fazer coisas. Não, é o cérebro reptiliano, instintivo. Ele tem um desconforto, ele vai trabalhar para resolver esse desconforto, ele é instintivo, o cérebro racional não participa disso. É um típico caso de um problema útil. Então, muitas vezes a gente busca resolver problemas de saúde com vitaminas, com práticas. Ah, eu acho que eu não estou dormindo bem. Ah, eu não estou me alimentando bem. Ah, foi aquele docinho que eu comia 3 semanas atrás, tal. Às vezes uma coisinha minúscula a pessoa acha que isso é capaz de provocar todo um transtorno assim. Muitas vezes é o estresse ou uma doença útil provocada pelo nosso cérebro reptiliano. Vou colocar também mais uma situação aqui. Essa aqui, o Kiko, né? Nessa época eu já era chamado de Kiko. Estou falando da década de 70, dos anos de 1970. O Kiko, ele fazia uma coisa que na época era presencial. Era curso preparatório para concurso público. Era tudo, acreditem, não existia internet, não existia celular como a gente conhece hoje, todos os cursos eram presenciais. E o Kiko, nos fins de semana, ia lá para um determinado local, pegava o ônibus e ficava lá horas estudando, era tipo depois do almoço, ia até o começo da noite, ao longo da semana, muito estudo, livros e cadernos, estudando. Isso aconteceu durante meses. É um caso real, é um caso que eu vivenciei. E toda uma expectativa para aquele dia, na véspera de um grande evento, de um grande concurso, um concurso público bastante requisitado. Todos esses meses de preparação, na véspera, um dolorimento, uma dor, um desconforto na véspera que foi aumentando a madrugada inteira da véspera do concurso público, com um problema, febre alta, muito alta, e uma série de complicações, dor no corpo. No dia seguinte não tinha a menor condição, o Kiko, de ir para fazer um concurso público, muito menos levantar da cama, febril, o dia inteiro febril, apesar dos medicamentos, perdeu o concurso. Depois de alguns anos, esses estudos serviram para passar em outros concursos, mas isso é um caso à parte. Fato é que, o que aconteceu? Hoje, quase 50 anos depois, agora formado, né, em saúde e longevidade saudável, agora especialista nessa parte emocional, como terapeuta emocional, a gente interpreta de uma maneira diferente. O Kiko, naquela época, ainda menor de 18 anos,
não tinha maturidade suficiente para passar por aquele processo. Ele poderia estar racionalmente, intelectualmente até preparado, ele poderia ter passado no concurso ou não, nunca saberemos, mas emocionalmente ele não estava preparado. Por quê? Porque se ele passasse nesse concurso, ele ia ter que trabalhar numa outra cidade, longe da sua família. Provavelmente ele poderia voltar para casa um fim de semana sim, um fim de semana não. Ele teria que mudar da sua casa, da casa dos seus pais. Ele teria que mudar para um outro lar, para uma outra casa, conviver com outros hábitos, outros costumes. Ele não estava maduro naquela época para enfrentar e ele não se preparou emocionalmente para esse evento. O inconsciente do Kiko, do Francisco Costa, disse: você não está maduro, você não está preparado. Deixa eu dar um jeito aqui para sabotar essa situação. E uma virose, uma gripe, um problema qualquer de falta de saúde, ou seja, uma doença, tomou conta e 2, 3 dias ele já estava restabelecido, mas foi o suficiente para interromper um processo, um desconforto, uma doença, um problema de falta de saúde momentânea que tem uma utilidade. Então, nem todos os problemas de saúde são simplesmente perda de saúde. Sim, podemos dizer que é perda de saúde, uma perda de saúde que não é física, emocional. É uma perda de saúde relacional, enfim, não é físico. O nosso cérebro reptiliano, que busca nos ajudar o tempo inteiro, encontra formas que o nosso consciente não se dá conta para que esse problema tenha alguma utilidade. Então, hoje eu quis trazer esse caso para vocês, que muitas vezes temos que ter uma visão, muitos dizem holística. Nós consideramos a saúde física, sim, saúde física, nós praticamos musculação, fazemos uma alimentação adequada, isso para o bem-estar físico, mas temos que saber que tudo se relaciona, o corpo físico não é tudo, nós temos uma parte relacional, nós temos uma parte emocional, como as relações interferem no nosso humor, no nosso bem-estar, no nosso estresse, como essas relações, o momento que surgiu um determinado problema, relacionar o momento com a situação, com uma possível doença. Muitas vezes a doença está em outros níveis, em outras camadas. O nosso cérebro irracional, ou melhor, nosso cérebro reptiliano, ele é maravilhoso, ele cumpre essa função, mas muitas vezes a vontade, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa parte consciente, muitas vezes deixa escapar todo esse processo. Meu nome é Francisco Costa, peço novamente, deixe o seu like, faça um comentário do que você achou. Toda sexta-feira nós estamos aqui trazendo casos reais, casos de saúde. Obrigado a todos os amigos do canal.